Bem, gente, Jair Bolsonaro, por enquanto, está inelegível, a menos que aconteça alguma coisa, algum recurso seja aprovado. Eu não acredito, mas as possibilidades existem. Mas, por enquanto, ele segue inelegível por 8 anos. Então, é hora de falar de outras coisas, outros assuntos. Mas, para encerrar, ou pelo menos para começar a encerrar tudo isso, esclarecendo algumas coisas. Essa condenação de Jair Bolsonaro foi no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É um crime que ele cometeu, um crime eleitoral. Os outros crimes ainda não fechou. Ele ainda não se justificou, ele ainda não está livre. Pelo contrário, eu acredito até que ele vai, em alguns desses crimes, ele vai acabar caindo de uma forma que eu diria definitiva. Definitiva. São muitos crimes que Jair Bolsonaro tem para responder. São muitos crimes, e crimes que até sobre questões humanitárias, até a própria ONU já condenou Jair Bolsonaro praticamente, né? Então, para falar aqui de alguns crimes pelo qual ele vai ter que responder, eu vou começar pelo 8 de janeiro. É verdade que ainda, pelas informações que a gente tem pela mídia, é muito pouco o que se tem para falar que Jair Bolsonaro é o responsável, por mais que saibamos que seja assim. Né? Mas precisamos da materialidade da prova e ainda está um pouco confuso isso para incriminar Jair Bolsonaro. Mas pode ter certeza, essas investigações elas correm em sigilo e ali tem elementos sim que pode comprometer Jair Bolsonaro. E outra coisa, o Mauro Cid ainda vai falar muita coisa ainda, assim como o Anderson Torres também. Aquelas minutas não foram uma surpresa que eles estavam fazendo para Jair Bolsonaro. Não, claro que não. Aquela minuta era uma coisa que Jair Bolsonaro sabia exatamente do que se tratava. E esse elo de ligação ainda vai aparecer. Esse é só o dia 8 de janeiro. Tem as joias sauditas, que também o Mauro Cid está envolvido e que também precisa falar. Quando o Mauro Cid falar, vai dar problema. Assim como os outros militares, que o Bento Albuquerque, por exemplo, estava envolvido nisso também pode estar falando alguma coisa, ou pode até já ter falado. Né? E também tem a incitação de injúria de Maria do Rosário. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas Jair Bolsonaro disse que não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia, porque ela era feia. O que significa que uma mulher bonita merece ser estuprada para Jair Bolsonaro. Então isso foi considerado uma incitação ao estupro. Quando Jair Bolsonaro se tornou presidente, esse caso ficou um pouco de fora, mas agora ele volta à tona. Foi um caso muito sério, muito grave, né, de incentivo a esse tipo de conduta absolutamente machista e que dentro da cultura democrática isso não pode nem sonhar em existir. Outras coisas que ainda vem, a questão da pandemia, né? A própria Polícia Federal disse ao STF, né, provou para o STF, mostrou provas para o STF de incitação ao não uso da máscara, incitações a aglomerações, tirando máscara de crianças, aglomerando pessoas, dizendo até mesmo o absurdo de que a vacina poderia causar HIV. Isso de onde que eu sou um cara doente para criar uma coisa dessa, e uma pessoa tão doente quanto ele para acreditar, mas muita gente acreditou. E isso tem uma consequência grave. Hoje se vacina menos crianças do que se vacina antigamente, porque as pessoas que sempre acreditaram em vacina, agora, como acreditam em Jair Bolsonaro, passam a não acreditar mais em vacina e até mesmo imaginar que a vacinação pode trazer algum malefício aos seus filhos. Vazamento de inquérito. Ele disse que um hacker tinha invadido o TSE, né, e isso corria em processo sigiloso. Ele foi e publicou esse processo na mídia social, né, ele revelou esse processo, que era um processo que corria sobre segredo de justiça. Né. Interferência também, o Sérgio Moro disse que ele estava interferindo na Polícia Federal a fim de proteger os seus familiares, seus amigos e tudo mais. Também é um crime que ele vai ter que responder por isso. O próprio Sérgio Moro, que apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno, né, foi quem denunciou isso aí. E tem outros pedidos também de investigações, né, e vários ilícitos criminais, que com certeza um deles vai acabar culminando na prisão do Jair Bolsonaro. Se me perguntarem, você tem alguma dúvida sobre a prisão do Jair Bolsonaro? Eu, para ser sincero,
Eu tenho uma grande dúvida sobre a prisão do Jair Bolsonaro, se vai ser na Papuda ou em Bangu. Fico por aqui, mas antes quero pedir para vocês curtirem o vídeo, para vocês comentarem, para vocês compartilharem e principalmente que vocês se inscrevam no canal. Um grande abraço a todos.